Hello, 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 everyone. Welcome to the God Stack. This is a new day. Só que dessa vez, agora, em português para vocês. Então, a gente vai começar agora um novo curso, começando do zero. A gente vai aprender tudo como é que funciona a God Stack. E hoje, comigo, aqui na minha. Desse lado mesmo. Bem aqui na minha direita e esquerda, não sei ao certo, mas desse lado está comigo aqui a Emily. Emily, seja bem-vinda. Se apresente, por favor, diga pro pessoal quem é você, o que você faz, enfim, seja bem-vinda. Muito bom, muito bom. E aí, tá animada? Acho que vai dar pra conseguir aprender alguma coisa? É, eu sei que os meninos da Plátanos também tem um pessoal que vai começar com a gente. O Pascoal já tá ali de papagaio de pirata. Dá um oi pra todo mundo, Pascoal. Já fala pra ele dar um oi pra todo mundo aí também. O Pascoal é o CEO da Plátanos. Já saiu correndo. Então. ah, bem, meu nome é Breno. Eu sou um sênior apertador de botões. Faço isso já por um bom tempinho aí na minha vida, na minha carreira. E eu queria um pouquinho, antes de começar, eu queria explicar um pouquinho para vocês sobre Godstack, certo? Principalmente para Emily. Eu acho que esse não é exatamente o primeiro contato da Emily com a Godstack, né? Ela já trabalha ali dentro da Platos, então os meninos já devem ter falado com ela, tudo, etc. Mas principalmente o nome, né? Que muitas pessoas me falam assim, a stack é God Stack. Não, não é, o nome não vem daí. Por incrível que pareça, o nome não vem da stack. O nome God Stack, ele vem de full stack, na verdade. Que foi, eu trabalhava numa empresa e aí surgiu, na época, surgiu aquele post no LinkedIn em que na vaga de emprego o cara citava que o cara tinha que saber banco de dados, tinha que saber back-end, processo de CI, teste, front-end. O cara precisava saber um monte de coisa. E aí as pessoas falaram, meu, é impossível o cara saber isso tudo, né? Ele teria que ser não um back-end ou front, nem um full stack, ele tinha que ser um God stack para saber isso tudo. Isso virou uma piada, entendeu? A ideia do God stack virou ao Adiel. Seja bem-vindo, Adiel. Bem-vindo à Godstack. Estamos começando aqui. Eu estou explicando um pouquinho de da onde surgiu, né? Então, e aí surgiu, o nome surgiu daí. Surgiu de tentar criar esse profissional com todo esse conhecimento. Que ele saiba back-end, que ele saiba banco de dados, que ele saiba front-end, que ele saiba Docker, que ele saiba CI, que ele saiba teste, que ele saiba framework de desenvolvimento. É, é, é... Oh, claro, com certeza. Espero que você aprenda bastante, que hoje é. O começo é sempre. Eu gosto bastante, o conteúdo é bem denso. Então, quando eu cheguei em casa. Assim, lógico, na hora do trabalho aí, todo mundo riu e falou, mano, impossível, cara. Só que sabe quando você chega em casa e você fala assim. É difícil, mas será que é impossível? E é aquilo também, assim. É, é impossível você saber tudo com uma certa profundidade. Mas você consegue experienciar tudo isso. Você consegue experienciar um Docker, um banco de dados, um back-end, um processo de CI, teste, front-end. Você consegue experienciar toda essa coisa. E você consegue ter níveis diferentes de conhecimento dentro de todas essas coisas. Entendeu? Então você não. Eu não encorajo o pessoal do RH a querer achar uma pessoa assim, porque senão você sabe como é que a gente é do RH, né? Você fala, God Stack, eles vão falar, meu Deus, agora vão contratar esse cara. Não existe, entendeu? E não dá. Mas nós, enquanto desenvolvedores, eu cheguei em casa e comecei a pensar, pô, como é que faria para desenvolver uma stack que eu pudesse ajudar a ensinar
as pessoas a chegarem a esse nível de Godstack, né? Que ela tivesse uma ciência, né? Uma consciência de tudo, né? De todas essas áreas, e que tendo uma consciência de todas essas áreas, ela, obviamente, você sempre vai escolher uma, né? Você vai ser mais back-end, mais full stack, mais QA, mais banco de dados. Você sempre vai escolher alguma coisa na sua carreira, né? Mas é bom que você meio não saiba, mas é bom que você experiencie tudo. Então, a Godstack não é sobre a stack. A Godstack é sobre você aí do outro lado. No nosso caso hoje, é sobre a Emily. A nossa ideia é fazer com que a Emily tenha consciência de todas essas coisas. Só que para isso eu tinha um outro desafio quando eu comecei a fazer isso. Eu tinha o desafio de fazer com que a pessoa realmente experienciasse, certo? Por isso então que eu vou mostrar para vocês fazendo tudo linha a linha, do zero. Então a gente vai ver todas as técnicas, vocês vão ver como é que eu cheguei, como é que foi o meu processo de criação disso tudo, né? Então como é que eu cheguei ao todo o conhecimento do back-end, como é que eu cheguei ao CI, então a gente vai reproduzir isso, né? Como é que foram os meus passos até chegar lá, certo? Como é que foram os meus passos até construir essa coisa. Porque se vocês passarem pelos mesmos passos que eu e entenderem o que eu fiz, vocês vão poder, primeiro, melhorar o que eu fiz, que é o óbvio, certo? Então, a Godstack não é o fim, dá pra, né, ir muito além do que tá lá, mas você precisa saber e conhecer para você poder superar, certo? Então, esse é o processo. Eu vou tentar fazer com que vocês conheçam tudo. Então, por isso que eu não estou preocupado com o tempo. Serão todas as terças e quintas e a gente vai fazer e a gente vai tirar dúvida de vocês e a gente vai tentar fazer o melhor possível, certo? Sem pressa, para que a gente possa ter conhecimento de tudo. Certo, Emily? Ok? Então, acho que já falamos bastante, né? Então, como diz o Linus Torvalds, né? Talk ship, show me the code. Então, vamos sentar a bunda na cadeira e vamos apertar os botãozinhos, porque eu acho que é assim que a gente é assim que a gente aprende, ok? Então, vou começar. Cara, não tem começo mais começo do que isso. Vou simplesmente criar uma pasta. Então vou dar um mkdir aqui, ó. Mkdir. Vou chamar de TGS, ok? Vou entrar na pasta. Vou abrir o VS Code. E tem uma novidade dessa TGS para outra, né? Dessa Godstack para a Godstack que a gente fez em inglês. Olha lá, Emily, seus fãs já estão aparecendo já no chat. Já o Gui já apareceu lá mandando um abraço. Bem, então a gente abre o Visual Code, ok? E se você quer trabalhar com qualquer coisa que seja JavaScript, certo? Qualquer coisa que seja JavaScript, a primeira coisa que você faz, yarn, certo? Eu vou usar o yarn init, ok? E aí ele vai começar a te fazer algumas perguntinhas ali. Então, o nome, vamos chamar TGS mesmo, versão 1.0, The God, vamos chamar aqui de The Godstack, certo? The Godstack. Entry point vai ser um arquivo index.js, pode ser. URL não preciso disso agora. Autor Breno e Emily, certo? Pode ser MIT mesmo. Isso aqui não tem problema. Beleza. Então, quando a gente está trabalhando com JavaScript, você mandou um yarn init, a primeira coisa que ele faz é criar esse arquivo aqui pra gente, certo? Esse daqui, ele é o arquivo que fica todas as dependências do seu projeto ali, certo? Então, tudo que for relacionado à dependência do seu projeto vai estar dentro desse arquivo package.json, certo? Então, toda vez que você adicionar qualquer coisa, é ele o responsável por ter todas essas informações, ok? Bem, dado isso, acho que a próxima coisa... então, uma diferença que a gente vai ter da Godstack em inglês para essa Godstack é que eu já tenho acesso ao Git Copilot. Então, eu vou sempre tentar utilizar ele para a gente já ir testando também o que acontece. Fala, Tirael, meu querido, seja bem-vindo à Godstack.
chega mais, vamos aprender a programar aí, meu querido. Então vou criar aqui um novo arquivo, né, index.js, e é a partir daqui que tudo vai começar, certo? Ou seja, é a partir desse arquivo, ele vai ser, como é que eu digo, ele vai ser o que a gente chama de entry point. Ou seja, ele é o arquivo de entrada para tudo que eu for escrever. Então, se eu escrever nesse arquivo, ele vai ser executado daqui para frente, ok? Então, vamos só dar um exemplo aqui, ó. Vamos dar um console log, o famoso hello world, ok? Hello world, vou salvar esse arquivo aqui. E na linha de comando, se eu quiser executar, né? Se eu quiser executar um arquivo de JavaScript, né? Node index.js, ele imprime aqui, ó. Deixa eu tentar aumentar aqui o tá lá, aumentei um pouquinho aqui, que talvez esteja muito pequeno para vocês aí na live, né? Se estiver pequeno, de qualquer forma, vocês me avisam que enfim, que daí eu tento aumentar o tamanho da fonte da tela. Então, só isso, ó, Node Index pronto, ele já está executando ali pra gente, certo? Só que no nosso caso, a gente vai trabalhar com uma biblioteca chamada Apollo, ok? Por quê? Porque eu vou trabalhar com GraphQL. Então, o nosso foco aqui é o GraphQL, certo? Então, tudo que a gente fizer, tanto no back-end quanto no front-end, a gente vai estar trabalhando com GraphQL. Se a gente está trabalhando com GraphQL, eu vou usar uma biblioteca, deixa eu até pegar aqui uma página aqui, ó, puxar aqui, ó, uma biblioteca chamada Apollo, ok? Apollo Server. Existem dois Apollos, o Apollo Server e o Apollo Client. O Apollo Server é para o servidor, né? A library que você vai usar no servidor. E o Apollo Client é o que você vai usar no front-end. Então, no nosso caso, a gente vai usar o Apollo Server. Ok? Então, é esse carinha aqui. Deixa eu até mandar aqui no chat para vocês. Tá aí, ó. Apollo Server. Ó. É esse daí que eu vou usar para a gente poder, enfim, usar no nosso repositório, certo? Então ele diz aqui, ó, a gente precisa instalar duas bibliotecas, ó, Apollo Server e GraphQL. Só que eu não vou usar o npm, certo? Eu não vou usar o npm, eu vou estar utilizando o yarn. Então eu vou fazer yarn add e vou usar aquelas duas bibliotecas que são necessárias para poder utilizar o Apollo, ok? Maravilha, as duas bibliotecas já estão instaladas ali para mim. Então agora é só eu fazer importar essa biblioteca. Mas antes de tudo ainda tem um outro segredinho que eu vou mostrar para vocês, certo? Esse ele é fácil. O que acontece é o seguinte, todos os meus arquivos, eu não vou querer criar variáveis, fazer tipo const Apollo, por exemplo, igual require Apollo Server. Eu não quero fazer isso, certo? Então o que eu quero fazer? Eu quero usar import, né? Apollo from, né? Apollo Server. Eu quero fazer isso aqui, ok? Só que para isso daqui funcionar, essa nova sintaxe de importação funcionar, você precisa adicionar nesse arquivo aqui uma simples coisinha, ó. Você só vem aqui, ó, manda ver um type, certo? Um type e aqui você vai dizer que é module. Então, o que você está dizendo para o JavaScript? Olha, JavaScript, eu estou trabalhando com módulos, certo? E ele vai falar, beleza, então já que você está trabalhando com módulos, já sei o que você está fazendo, então agora você pode trabalhar com esse tipo de coisa. Ok? Alguma dúvida até aqui, ou Emily? Uma coisa que você queira perguntar? Olha só, me para. Não importa o que aconteça, se você tiver qualquer dúvida, pessoal do chat, se vocês tiverem qualquer dúvida, pode me parar. Se vocês precisarem do Discord, entra no Discord, me para e façam suas perguntas. Eu vou, como eu disse para vocês, não importa o que aconteça, eu paro e vou explicar para vocês de novo, ok? Então, o que acontece? Quando eu faço essa importação aqui, a importação do Apollo Server, agora eu consigo criar um servidor, ok? Então, vou criar uma variável, certo? Chamada de server, e ela vai ser
Ó, tá vendo essa coisa em cinza que tem aí na minha tela, esse New Apollo? Isso daí é o Git Copilot que tá fazendo. Ele tá tentando prever o que eu tô fazendo, certo? Então, ele realmente meio que acertou, só que na verdade, daqui desse cara, eu quero o Apollo Server, certo? Então, eu quero esse cara aqui, ok? E quando eu crio o servidor do Apollo, que é esse servidor aqui, ó, ele já... o Git Copilot é incrível. Ele já vai meio que se prevendo o que você está tentando fazer, ele já vai tentando fazer para você, certo? O que acontece? Quando eu crio um servidor do tipo Apollo, eu posso passar algumas informações para ele, certo? Tem uma informação que ela é meio que obrigatória você passar pro Apollo, certo? Que é o esquema, que é exatamente o que ele está fazendo aqui, certo? Então, eu preciso... O esquema vai ser o meu esquema GraphQL, certo? E a gente já vai entender um pouquinho mais para frente o que é esse esquema GraphQL, ok? Mas, basicamente, se eu precisar criar esse esquema GraphQL, o que eu preciso retornar para ele aqui, o que esse esquema GraphQL precisa ser, eu vou até criar ele aqui numa variável para ficar mais claro para a gente, certo? Então, eu vou chamar ele de esquema aqui, ok? E esse meu esquema, ele vai ser... Bem, para eu criar um esquema do GraphQL, eu ainda preciso de uma outra biblioteca para fazer isso para mim, certo? Então, eu vou fazer aqui, ó, yarn add, e vou adicionar essa biblioteca aqui, chamada GraphQL Tools, certo? Que são as ferramentas do GraphQL, ok? Então, deixa ela só instalar aqui. E eu vou fazer aqui, ó, import gt from GraphQL Tools, tá ali, ó, certo? E o meu esquema vai ser um make executable esquema, tá aqui, ó, ok? Então, maravilha. Para esse make executable esquema, eu preciso passar duas coisas, certo? Para o meu esquema GraphQL, eu preciso sempre ter no mínimo duas coisas. Tem mais, mas a gente fala mais para frente. Agora a gente só precisa se focar em duas delas, certo? Que são, ele já até está colocando aqui para mim, os typedefs, certo? E os resolvers, ok? Sendo que os typedefs é como se fosse uma... como é que eu posso... Marcos Mota, seja bem-vindo a Godstack. Muito obrigado pela sua inscrição, pelo follow. E estou explicando aqui um pouquinho de GraphQL. E vamos nessa. Então, o typedefs é a minha modelagem de dados. É como é que eu vou definir todos os meus dados para o GraphQL. E os resolvers vão ser as funções que são executadas para que eu possa acessar esses domínios. Por enquanto está um pouquinho estranho, certo? Mas vocês já vão entender bem melhor daqui para frente como é que isso funciona, certo? O meu typedefs, eu posso simplesmente fazer uma string para ele. Passar uma string para ele, certo? Então, ao invés de eu fazer isso aqui, eu vou criar uma variável aqui em cima também, chamada typedefs, certo? Igualzinho tá ali. E aí ele vai ser isso, ele vai ser exatamente uma string, ok? E aí, obviamente, eu diria que typedefs igual a typedefs. Só que no JavaScript você não precisa fazer isso, né? Se você disser que um objeto é igual àquela variável, os dois têm o mesmo nome, você pode fazer direto assim, ó, typedefs. Então ele já sabe que essa posição desse objeto que está aqui dentro já vai ser direto ele. E eu vou fazer a mesma coisa para os meus resolvers. Então eu vou criar um resolvers aqui, certo? Resolvers, na verdade. E vai ser esse objeto ali, ok? Da mesma forma, eu poderia fazer resolvers, o resolvers. Mas eu não preciso disso, né? Eu posso simplesmente que ele já sabe, ok? Tá, então agora sim eu posso começar a trabalhar. E aqui da mesma forma o esquema, né?
eu posso fazer assim também. Por quê? Porque agora ele sabe que esse esquema aqui, né, em vez de eu fazer assim, ó, esquema, esquema, né, fazendo que esse objeto está recebendo isso, eu posso simplesmente pegar o esquema ali e passar. Então agora, aqui eu tenho isso, aqui eu tenho isso e aqui eu tenho isso. Ok? Beleza. E aí, vamos modelar um dado aqui, certo? Por exemplo, certo? Vamos modelar aqui, ó, livros. Então eu vou chamar aqui, ó, type book, ok? Na verdade, book, né? A gente coloca no singular, porque eu estou descrevendo o que um livro é. Então, no GraphQL, se você quer criar um tipo, você só diz ali para ele, ó, tipo book, é isso daqui, ok? E aí você vai ter que descrever o que tem esse tipo, certo? É como se fosse, os campos da tabela, entendeu? Mais uma vez, o Git Copilot já está ali se adiantando, né? Acelerando na frente, falando, meu, você vai precisar no mínimo de um ID. Esse ID vai ser do tipo ID, certo? Os tipos você vai ter string, tá vendo? Ó? Você vai ter boolean, você vai ter float, enfim, todos esses tipos mais raiz, né? Então todos eles vão estar disponíveis aqui. Mas ele tem um tipo especial, que é esse tipo ID, certo? Esse tipo ele é muito, 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 muito. Eu vou frisar aqui e vou falar de novo. Ele é muito importante para o GraphQL. Por quê? Vocês vão perceber depois, e a gente vai ver para frente, que esses tipos vão poder estar alinhados um no outro. Quando você diz que algum dos campos não precisar, o nome dele não precisa ser ID, poderia ser identificador, poderia ser qualquer coisa. É tão comum usar ID que eu acho que ninguém consegue nem pensar em alguma outra coisa diferente de ID, certo? Mas esse campo do tipo ID, ele é especial para o GraphQL porque ele faz com que tudo o que você pesquise seja relacionado a isso. Então, por exemplo, assim, ó, se eu tenho o livro 1 na minha base de dados, certo? E vamos supor que eu tenho 3 livros, livros 1, 2 e 3. Ok? Tem lá eles na minha base de dados. Aí você faz uma query para a sua API. Então ele busca esses 3 livros e leva lá para o front-end. Quando o front-end tentar, por exemplo, alterar o livro de ID 1, certo? Ele vai mandar uma mutation, ou seja, mutation é para alterar dados no back-end. Então ele manda uma mutation pedindo para alterar o ID 1. Quando ele retorna, o GraphQL já sabe que aquele campo é um campo de tipo ID identificador. Então, ele automaticamente altera para você a query que você fez anterior, ele altera o cache para você, automaticamente, sem você precisar fazer nada, e ele já altera os dados na tela para você. Vocês vão, quando a gente trabalhar lá no front-end, vocês vão ver que coisa incrível que é isso, certo? Então, sempre que todos os tipos que vocês criarem, né, dentro do GraphQL, sempre coloque alguma coisa ID do tipo ID, certo? Isso é muito, muito, muito valioso no coisa. Vamos chamar agora um outro campo aqui de name. Mais uma vez o Git Copilot ali já completando tudo para mim, né? Vamos pegar um age, vamos ver se o Git Copilot é inteligente. Caraca, ele é incrível, cara. Esse Copilot eu tô amando. Eu já tô trabalhando com ele, inclusive, nos projetos que eu tenho. E, assim, a maioria dos streamers que eu vi, eles estavam fazendo coisas do tipo, eles escreviam aqui, né? Criar uma função que inicializa o servidor Apollo GraphQL, alguma coisa nesse sentido. Eles faziam isso, né? E aí você dá um Ctrl Enter aqui, ele faz um sincronizar aqui, cria uma coisa, né? Ele te dá vários exemplos de como várias pessoas diferentes criaram esse servidor. Mas o que eu tô achando mais impressionante no Git Copilot, que ele tá me ajudando mais, não é nem isso. O que eu tô achando mais impressionante é ele completando essas coisas, assim, ele meio que vai observando as coisas que você tá fazendo, os arquivos que você tá trabalhando, e ele já vai meio que falando, eu acho que é isso que você quer fazer, é isso. Se você dá tab, ele sai completando tudo pra ti. Então você viu que eu coloquei age, ele já sabe que age é uma coisa sempre que é int, né? Então, enfim, é incrível. Mas aqui, na verdade, o livro não tem age. O livro tem o year do livro, né? Year int. Aí, muito bom. Então, tá lá. Vamos simplificar o livro, certo? O livro vai ter
vai ter só esse tipo, só vai ter só esses tipos, ok? E agora eu preciso de um tipo especial para o GraphQL. Ah lá, ei, Copilot, coisa linda. Copilot já sabe já. É aquele aluno, que você tem na sala de aula que o professor faz uma pergunta. Ah, alguém sabe? É sempre aquele aluno que levanta a mão. O Copilot é exatamente esse cara. É o cara que sempre levanta a mão. Mas enfim, eu preciso de um tipo especial para o GraphQL. Na verdade, são dois tipos especiais que existem no GraphQL, que é o... Pá, de novo, incrível. Mas olha lá, o query e as mutations, certo? O query é para consultas, né, na minha API, e a mutation é para alterar dados na minha API, ok? Então vamos lá. Então eu tenho estou criando aqui as minhas queries, então eu vou criar a minha primeira... Caraca, o Copilot já sabe o que eu vou fazer, cara. Eu tô ficando sem graça. Tá ficando sem graça programar. Literalmente, tá ficando sem graça programar. Você faz o negócio e ele já sabe o que você tem que fazer. Mas cara, eu tô quase desligando, porque senão eu não, eu praticamente não vou explicar nada pra vocês. Olha só, que incrível. Mas enfim, tá ali. Que isso daqui significa? Certo? O que isso aqui significa? Eu tô criando uma query chamada books. Certo? Ou seja, isso daqui é como se fosse... para quem trabalha com REST aí, é como se ele fosse a rota. Então você tem lá o /books, certo? Então o que vem antes do dois pontos é como se fosse a rota para mim, certo? Então vou passar aqui, ó, /books, ok? Para essa minha rota, eu posso inclusive definir os parâmetros dela. Aí eu colocaria um espaço aqui, ok? Vamos ver se eu... não, é aquele meio que... Mas eu poderia pegar por ID, por exemplo. Então, o que eu estou falando? Eu estou falando, olha, vou tirar uma certificação em Copilot. Cara, não, assim, ó, de ser bem sincero, eu tô de verdade usando isso no meu trabalho. No meu trabalho real que eu tenho, desenvolvedor de software, para as empresas que eu estou trabalhando, eu real deixo o Copilot sempre ligado. Porque ele acerta, cara, assim, ó, ele tá no 65% das vezes ele tá acertando o que eu tô pretendendo fazer. E até aquelas coisinhas bobas, tipo, eu quero uma função que organiza um array. Vira e mexe, você esquece, você tem que ir lá no, no Stack Overflow, no Google achar. Meu, eu já tô ficando super vagabundo. Eu só dou um // função que organiza array, Ctrl Enter, tá aqui a função, vai. Tá lindo usar esse kit Copilot, lindo. Tem que melhorar muito, mas, assim, se melhorar muito, ele vai pegar o meu emprego. Mas, de qualquer forma, tá muito bom. Então, vamos lá. Vamos tentar entender o que está dentro aqui dessa query. Então, olha só. Isso daqui é como se fosse a rota, certo? Eu estou tentando fazer uma comparação entre o REST. Não é tão legal, inclusive, fazer comparação entre o REST, porque, como eu sempre digo para todo mundo, o GraphQL é outro mundo, é uma outra coisa. Mas, como muita gente vem do REST, então eu estou tentando ajudar a cabeça de vocês para ela ir dando uma pequena paralelo. Mas eu espero que com o avançar do curso vocês não pensem mais no REST e já entendam o que está acontecendo no GraphQL. Mas vamos lá. Então isso daqui é a minha rota, isso daqui são os parâmetros que eu posso passar para ela. Um pequeno nó, exatamente. Função que me dá bits. Essa daí era uma função boa, hein? Essa aí é uma função boa. Então, e aí, o que vem depois dos dois pontos é o que o GraphQL vai retornar para vocês. Então, o que ele está dizendo aqui? Ó? Eu vou retornar um array de book. Quem é book? Book é esse tipo aqui, ó. Então, ele vai me retornar um array dessa coisa aqui, certo? Então, o que eu vou ter de retorno é esse array aqui, certo? Então, tá aqui. Tô descrevendo como que essa query vai ser, dizendo o que ela vai ter de retorno. Se eu quisesse que a query me retornasse só um book, eu retornaria assim. Se eu quisesse que fosse obrigatório que ele retornasse um book, eu diria que é assim. Se eu dissesse que fosse para retornar um array de books, assim. E se eu fosse obrigar que ele retornasse um array de book, assim. E se eu quisesse que ele retornasse um array de book obrigatoriamente, que obrigatoriamente tenha pelo menos um book lá dentro, assim.
Então essa exclamação significa para o GraphQL, significa obrigatoriedade. Eu estou dizendo que é obrigatório que essa coisa aconteça, certo? Mas via de regra a gente faz assim. Ou seja, eu posso retornar ou um array de books ou null, ok? Então, ou então assim poderia ser uma resposta boa também. Mas vamos deixar assim por enquanto e depois a gente vê. Eu vou tirar o type mutation porque a gente não vai usar a mutation agora, certo? Só para a gente ver isso daqui acontecendo. E aí, o que acontece é o seguinte, dentro do meu resolvers, eu preciso fazer quase que uma cópia idêntica do que eu estou descrevendo no meu modelo de dados. Então, o que eu vou fazer para o resolvers? Eu vou precisar de uma query, ok? Dentro dessa query, eu vou precisar passar o books, ok? Deixa eu até passar vazio aqui por enquanto, que o Git Copilot está mais inteligente do que deveria. Então, vamos lá. Então, olha só, eu estou seguindo a mesma sequência, ó. Query, então eu estou definindo o query aqui, é um objeto lá, e aí eu tenho o books aqui, certo? Então, essa daqui é a função responsável por me trazer de volta os livros, certo? Um plugin Apollo add o plugin Apollo GraphQL VS Code Apollo para dar sintaxe highlight na string. Vou fazer isso. Mas vou dar um passo de cada vez. Mas é uma ótima ideia, Albas, usar um plugin no VS Code que faz o highlight, não fica assim só em string. É uma ótima ideia. Vou só terminar essa explicação aqui e aí a gente já caça esse plugin que, inclusive, eu acho que eu já deveria ter ele instalado aqui de alguma forma. Mas não tem. Beleza, não tem problema. Eu vou instalar ele daqui a pouco. E aí o que acontece? Essa função aqui, certo? Isso daqui para o JavaScript é uma função, certo? Então isso daqui é um objeto, ok? Então eu tenho um objeto aqui. Esse objeto tem esse item dentro do objeto, que ele também tem um objeto dentro dele, que tem esse item. E aí eu vou dizer que esse cara, ele é uma função. Para o JavaScript, uma função é escrita assim, certo? Isso daqui é uma que a gente chama também de arrow function, né? Então tá aqui definindo uma função. Isso daqui eu posso passar os parâmetros da função aqui dentro, e aqui dentro eu posso dizer que ela returne qualquer coisa, ok? Então, já que tem que retornar livros, vamos criar os livros, certo? Então eu vou criar aqui, ó, const books, ok? E eu vou criar tem que ser um array, né? Um array. Então eu vou criar aqui o primeiro... Ó. Cara, eu não preciso nem programar mais. Vamos, filho. Parou por quê? Então vamos lá. Ó, year 1964. Lindo, lindo, lindo. Vamos lá. Ó, vamos de novo. Ó, id 2. The Return of the King. Não programo mais. Eu só programo na base do tab agora, com o Git Copilot. Aqui a gente só vai dando tab. Tab, ele vai... Vamos criar aqui mais, né? Tá, Silmarillion. Ele me dá até o ano correto do negócio, eu acho. Vai saber, né? É que ali é book e eu acho que o The Lord of the... não, tá certo. Return of the King, não sei se o livro é de 2003. Ele deve ter pego no ano do filme, sei lá. Mas é incrível esse tipo de coisa te ajudando, né? O que você acha disso, Emily? Desse tipo de ferramenta de apoio? Para você que é júnior, começando a carreira, o que você acha de um Git Copilot da vida aí? Exato. Então, aí é uma das coisas que tá a discussão entre todo mundo. Ah, meu Deus, eu vou perder o meu emprego. Cara, fica tranquilo que você não vai perder o seu emprego. O que a gente está vendo o Copilot fazendo aqui é Copilot. Pilot é você. Ele é Copilot. Ele tá ali do lado te dando informações enquanto você vai trabalhando.
Então, ele vai te provendo informações. E ele não só funciona com JavaScript, meu. Eu vi gente trabalhando com Rust, com Java, com várias linguagens diferentes. E, meu, as pessoas estão tão gostando mesmo. Lógico, tem as suas críticas, né? Arruma isso, arruma aquilo, melhora isso, melhora aquilo. Mas, meu, enquanto as pessoas estão falando melhora, é porque eles estão usando. E tá assim, ó. Tá o fino. Tá o fino. Eu tô gostando, cara. Tô gostando. Então, essa função, eu vou fazer ela retornar books, certo? Já vou mandar ali, ó. Retorna o books aí pra mim. Deixa eu até tirar isso aqui que eu não preciso. Só que no JavaScript você não precisa fazer isso, né? Quando você é uma função que retorna só uma coisa, ela não faz nada. Essa função não faz nada, ela só entra e retorna alguma coisa. Então eu posso, né? Se eu quiser dizer direto assim. Então o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que é uma função que ela retorna books, certo? Então ela não está fazendo nada, ela só retorna o books ali para mim, ok? E agora, eu criei esse servidor aqui, certo? E, obviamente, eu preciso inicializar esse servidor. Para isso, eu vou injetar dentro dele um método chamado init, ok? Que vai ser aqui uma arrow function, ok? Então, o que acontece? O que acontece é que eu já tenho uma constante server. No JavaScript, isso daqui, na verdade, a gente está mutando uma variável, né? Estou mutando uma variável que é constante ainda. Não é muito recomendado fazer esse tipo de coisa. Mas eu estou fazendo aqui porque a gente só está, enfim, trabalhando aqui. Eu só quero que essa coisa ande um pouco mais rápido. Depois a gente vê como é que a gente refatora isso para ficar de um jeito melhor, ok? Mas vamos lá, estou criando ali e eu vou chamar o próprio server e vou dar um listen nele, certo? Por padrão, a gente sempre faz esse tipo de coisa aqui, ó. Port maiúsculo assim, certo? Ou 3000, certo? E já vou explicar para vocês disso aqui também, certo? Então tá lá, fiz isso aqui. Então o que eu estou fazendo? Esse server aqui é essa variável, certo? Então esse server, ele é um Apollo server. Eu estou fazendo com que ele escute na porta que tiver no meu ambiente, certo? Só que se eu não definir essa porta no meu ambiente, ele vai usar 3000, ok? E ele vai querer servir isso pro IP 00000, certo? Por que eu estou servindo pro IP 000? A maioria das pessoas, ou elas colocam aqui localhost, certo? Ou ela faz isso, ou ela coloca o 127.0.0.1, certo? Por que eu não uso nenhum desses dois? Porque localhost e 127.0.0.1 ele vai servir só para minha máquina local internamente. E quando eu faço 00000, significa que qualquer pessoa que a minha máquina estiver conectada na rede dela, certo? Então, por exemplo, assim, se tiver outras pessoas aqui em casa conectadas na mesma rede que eu, ele vai conseguir acessar o meu IP e o meu IP vai estar servindo isso daqui, certo? Se você coloca localhost, ele bloqueia só para sua máquina. Tá, mas não é bom bloquear só para sua máquina? Bem, quando você está num desenvolvimento só na sua máquina, é bom. Mas a gente pretende pegar esse software e disponibilizar ele na web. Então, isso significa que na onde ele estiver rodando, ele tem que deixar aberto tudo para qualquer pessoa de fora acesse ele, certo? Obviamente vai ser uma API. Eu vou colocar um then aqui, certo? Só para a gente ter certeza que esse servidor está rodando, ok? Então, exatamente. Cara, eu quase não estou programando mais, só estou dando tab aqui, mas vamos lá. E aí eu vou dar um console log. O servidor está escutando na porta do servidor que ele estiver escutando, certo? E aí, obviamente, eu vou executar essa função, ok? Então tá ali, ó. Vou executar essa função. Então, o que acontece? Quando eu der um node index.js, ele vai ler esse arquivo, certo? Vai importar isso daqui, vai criar esse array de objeto, vai criar essa variável, aquela variável ele vai passar para essa função que vai ser executada,
ok? Essa função vai jogar dentro dessa constante. Essa constante ele vai passar para dentro da classe do Apollo, que essa classe instanciada com esse esquema vai ser colocada nessa constante, certo? E esse servidor vai ser escutado, certo? Eu só adicionei um método init ali e executei ele automaticamente. Então, se, né, não errei nada, né? Muito provavelmente não, porque o Copilot quase programou para mim. Se eu der um node index.js, ele vai dar um erro. Aí a gente vai descobrir o que deu erro. Server address is not a function. Ah, ok. Ele não consegue pegar isso aqui. Provavelmente isso aqui é do... Copilot deve ter pego do... Eu posso colocar 3000 direto aqui, não tem problema. Ele deve ter pego do... Express. O Express que faz daquele jeito. Então vamos lá. Ó, server is listening on port 3000. Vamos testar agora se is listening de verdade, né? Então, aqui eu posso mandar lá um localhost 3000 e vamos ver o que acontece. Tá diferente, hein? Ó. Caraca, o Apollo mudou tudo. Que doideira. Eu não conhecia o Apollo desse jeito. Olha, tá totalmente novo. Eu acho que como eu instalei a nova versão, né? Eu já dei um yarn install da última versão. Ele deve ter pego a última. Olha, que legal. Bem, o Apollo, quando você inicia ele, só quando você está no modo de desenvolvimento, certo? Quando é no modo de, como é que eu digo, local, né? Quando você está trabalhando local, é que ele te libera isso, né? Se eu tivesse em produção, ele não libera isso. Se você tentar acessar a API, ele só vai dizer que não está funcionando. Eu só estou achando estranho que ele retornou para cá daqui. Cara, que doideira. Eles mudaram muito mesmo. Tá bem diferentão isso daqui. Mas vamos lá, não tem problema. Eu quero executar uma query. Então, como é que eu vou fazer isso? Vamos lá, vamos digitar query, ok? Então, porque eu quero executar uma query. E aí, eu vou ter que chamar como se fosse a minha rota, né? Tipo, o que eu quero do back-end? Então, eu vou chamar aqui books, ok? Books, certo? E, dado que eu quero books, o que eu quero como resposta de books? Tá muito pequenininho isso aqui para vocês, né? Deixa eu aumentar aqui. Aí, beleza. Agora... Tá, mas deixa eu olhar na live lá como é que ficou o negócio. Agora acho que vocês estão conseguindo ver melhor. Desculpa por isso. Mas vamos lá, vou começar de novo, porque estava muito pequenininho, acho que vocês não estavam vendo. Então, se eu quero executar uma query, eu tenho que chamar query, certo? Chamei query. Passo o que eu quero, certo? No caso, books. E do books, certo? É sempre duas coisas. É sempre assim, ó. Para facilitar a vida de vocês, sempre faça isso. Escreve o que você quer, eu quero books. Aí você coloca um parênteses. O parênteses é o que você passa para o servidor. E aí você dá um enter e abre e fecha, como diria o Marcos Bruno Dev, abre e fecha bigode, certo? Abriu, fechou o bigode ali? Então, isso daqui é o que você manda por servidor, isso daqui é o que você recebe do servidor. No caso, eu não vou mandar nada agora, certo? Então, eu vou comentar isso que eu não vou mandar nada agora. Mas eu quero coisa de volta. Eu quero... Se você der um Ctrl espaço aqui, ele te lista tudo o que é possível. Então, ó, eu quero ID, eu quero name, eu quero year. Ok? Quem tá reclamando aqui? Eu coloquei required. Deixa eu só trocar aqui, ó. Tá? Esse ID não é obrigatório, ó. Vou tirar a obrigatoriedade dele. Vou salvar. Aí salvei, tem que derrubar o meu servidor e subir o meu servidor de novo. Então, e daí vamos aqui, né? Reiniciar esse cara, tal, reiniciou, beleza. Então tá lá. Agora não tá dando mais o erro. Então o que eu falei, ó, traz livro lá pra mim, vai lá buscar livro, não precisa enviar nenhuma informação e me traz de volta ID, nome e ano. Se eu dar um run aqui, cannot return null from non-nullable. Ele deu null? Por que null?
Return bugs. ID name year. ID name year. Ah, claro. Espera aí que ele fez um errinho aqui, ó. Quando ele colocou como string. Isso daqui, na verdade, é um int. Tá, para eu não ficar toda hora derruba o servidor, sobe o servidor, derruba o servidor, sobe o servidor, eu vou instalar uma biblioteca para me ajudar, ok? Essa biblioteca é conhecida como Nodemon, certo? Ele é um servidorzinho que vai ficar ali, ó. Se eu salvar o arquivo, ele reinicia automaticamente o servidor para mim. É só para fazer esse reiniciar, certo? Então, vou chamar ele, ó, Nodemon, ok? Yarn add. Vou colocar ele na dependência de desenvolvimento, porque só na minha máquina, só no ambiente de desenvolvimento é que eu vou precisar dele, certo? Então, yarn add, -d Nodemon, stick dali, tá lá o Nodemon. E aí, eu vou, aqui no meu pacote, certo? Aqui no meu package, eu vou adicionar uma coisa chamada script, certo? Nesse script, eu vou criar uma coisa aqui chamada dev, certo? E nesse dev aqui, eu vou chamar o Nodemon aqui dentro, ó. Nodemon, ok? E eu posso passar direto o arquivo que eu quero, que é o index.js, ok? Só uma vírgula aqui que faltou, beleza. E aí, ao invés de eu escrever node index.js, eu dou yarn e o nome do script que eu quero executar. No caso ali é o dev, certo? Olha lá, ele executou, ó, server is listening on port 3000. O que vai acontecer agora? Se eu fizer alguma alteração no meu arquivo, né, então vou colocar isso aqui em array, por exemplo, e salvar, tá vendo? Ó, que ele automaticamente já faz para mim. Deixa eu ver aqui, vamos executar esse cara. Book ID. Ele não tá achando Book ID. Tá, peraí. Eu coloquei o array aqui para testar para vocês e esqueci de tirar. Porque esse cara aqui ele já é array, né? Já é array. Então tá. Executa. Ele não acha book name. Claro. Porque aqui é book name, ó. E aqui ele deu title. Eu fui na onda do Git Copilot e nem percebi, ó. Então é name. Certo? Não é... Então beleza. Então vamos lá. Vamos executar aqui de novo. Tá lá. Pronto. Agora ele trouxe todos os livros para mim, ó. Certo? Então, com isso, ele já consegue ir lá no meu back-end e trazer todas essas informações para mim, ok? E aí você fala assim para mim, mas Breno, e se eu quiser trazer só o livro do ID 1? Certo? Então, o que eu quero fazer aqui, ó? Eu quero vir aqui e falar que eu quero o livro do ID 1, ok? Peraí, é 1. E eu quero executar. Rapaz, ele trouxe, né? Ele trouxe ali tudo para mim de novo. Ele não trouxe só o livro de ID 1. Ele trouxe... Por quê? Porque daí, o que acontece? Quando eu tenho a minha função, que é essa função aqui, ela recebe toda a função do Apollo, ele injeta 4 coisas, né? Mas a gente vai se ater agora, eu vou ignorar a primeira, né? No JavaScript, quando você quer ignorar algum parâmetro, você coloca um tracinho ali. Então eu vou ignorar esse primeiro parâmetro e vou pegar o segundo aqui, ó, params. Vou chamar ele de params, que são os parâmetros da minha requisição. E agora, ao invés de retornar books assim direto, eu vou só fazer um teste aqui para mostrar para vocês, ó, console log params, para vocês verem o que tem nesse params, certo? E ainda vou retornar o books aqui mesmo. Books. O Git Compile já está querendo se adiantar, mas vamos lá, certo? Então, o meu console, né? Meu console está aqui. Quando eu executar essa função, olha só o que veio no params para mim. ID1. Olha lá, ó. ID1. Ou seja, esse parâmetro da minha requisição, se eu quiser utilizar ele, ele é o segundo parâmetro da minha função, ok? Por enquanto a gente está ignorando aqui o primeiro, não se preocupem com relação a isso. A gente já vai ver o que acontece com ele. Tá, então, dado que eu tenho parâmetros, vamos fazer o seguinte. Se params.id, ok? Então, vou até colocar se params.id, ou seja, se eu tenho o params.id,
Cara, tá fácil demais. É, se eu tenho parâmetros.id, eu vou fazer o quê? Books filter, certo? Ou seja, eu vou filtrar esse meu array. Eu tenho esse array de livros aqui. Eu vou filtrar esse array de livros, certo? Então, quando você faz um filter no JavaScript, é como se ele fizesse um loop entre todos os objetos que você tem dentro daquele array, ok? E aí ele está comparando o quê? Se aqui é o book, ele está comparando o book ID com o parâmetro ID. Ou seja, ele está vendo se esse ID aqui é igual ao ID que está vindo no parâmetros. Como isso daqui é uma função de filter, então, se for igual, ele retorna. Se não for igual, ele remove, certo? Então, só com isso, se eu fizer isso aqui, ó. Não. Ah, tá, faltou salvar o arquivo, né, Brenão? Meu querido, vamos salvar o arquivo. Vamos lá, salvei o arquivo, pá, tá lá, ó. 1. Vamos testar com 2? Ó, 2, tá pegando 2. 3, 3, tá lá. Então, se você quiser utilizar o parâmetro da sua requisição, é o segundo item da sua função. Ok? Emily, você tá muito quietinha, tá muito sem dúvidas, e quando a pessoa tá muito quietinha, quando a pessoa tá muito assim, ou não tá entendendo nada, ou tá entendendo tudo. E como é? É bem. E você vai ver assim, ó. É uma das coisas que eu sempre falo pra todo mundo. Cara, eu tô amando back-end com GraphQL porque vira melzinho na chupeta. Não tem, sabe? Vocês vão ver que tudo o que eu fizer daqui pra frente com o back-end é só melhorando esse único arquivo. Então, se você olhar esse arquivo aqui, ele quase que tem muitas das coisas que a gente vai utilizar, ok? Então, isso daqui é uma coisa importante. Então, você entender que para o GraphQL você precisa modelar o dado e tá no typedef. Até aí tudo bem, certo? Tá entendido. E aí você precisa criar um objeto que ele repete o mesmo coisa que você tem na sua modelagem de dados. Tem o query aqui, tem o query aqui, tem o books aqui, eu tenho o books aqui. Certo? E aí, esse cara ele tem que ser uma função. Que essa função vai ser executada. E quando ela for executada, é ela que é responsável por esse modelo aqui. Ok? Então as coisas são meio conectadas assim tá ali, né? Todo mundo uma coisa na outra. Então, e outra coisa que é importante também, que quando a gente está aprendendo é fundamental, é a gente entender o fluxo da informação. Então, vamos pensar aqui junto. O que é o fluxo da informação numa API? O fluxo da informação numa API é, dado que uma requisição é recebida, o que acontece com aquela requisição? Tipo, ela passa por aqui, depois por aqui, faz isso, aquilo e volta para o cliente. Então vamos pensar o que acontece quando eu executei esse caboclo aqui, ó. Cheguei lá no meu front-end e falei para esse caboclo aqui, ó, me dá, certo? Stick dali. O que ele fez? Ele veio aqui e o primeiro lugar que ele bateu é nesse servidor aqui. Então esse servidor ele tem esse esquema, certo? Então esse esquema, né, se esse cara aqui tá me pedindo livro, então ele vai obedecer ao modelo do livro que eu criei. Ok? O livro tem ID, name, ano. E aí eu tenho uma query específica para buscar livros no meu servidor. Então, tá aqui. E o resolver são as funções. Aqui é onde a magia efetivamente acontece. Aqui é o código em si. É aqui onde você pode pegar o dado, joga para lá, joga para cá, faz filter, faz tudo que você quiser. É ali, naquela função. Ok? E essa função ela vai te dar 4 coisas. A gente só tá pensando nessa coisa aqui por enquanto, no parâmetro. Isso aqui é o parâmetro da minha requisição. Quem que são os parâmetros da minha requisição? É tudo o que está aqui, ó.
no books, ok? Eu defini no meu modelo. Meu modelo eu disse, ó, books vai receber aquele parâmetro. E depois do 2 pontos é o que ele retorna, tá aqui. E como eu estou dando return, essa função executada ela está retornando isso. Se vier o ID, senão ela retorna todos os livros. Easy, peasy, lemon squeezy. Ok? Por enquanto tá fácil. Tá tranquilo, tô vendo que a Emily tá ali. Não sei nem por que eu não fiz. Não fez porque eu não sei porque eu não fiz isso antes na minha vida, né? Então, vamos. É aquele negócio, né? Se tá fácil demais, a gente dá uma aumentadinha no nível e tenta deixar um pouco difícil. Porque às vezes a dificuldade dá né? Aquela coisinha do, pô, quero saber como é que faz. Certo? Então, por enquanto tá tranquilo. Tá tranquilo. É o negócio, tá tranquilo, tá favorável, né? Então, beleza, bora lá. Próxima coisa que eu quero fazer. Vamos dizer, por exemplo, que o livro tem um autor. Então tá lá, ó. Meu livro tem um autor. Só que, olha que interessante, eu não vou fazer isso que o Git Copilot está me dizendo. Dizer que o autor é uma string. Eu vou dizer que o autor é um autor. Pera aí. Tipo autor? Mas como assim tipo autor? Porque tipo string faz sentido, né? Tipo string. Beleza. Tipo int, tudo bem. Tipo ID, apesar de ser meio estranho, ele é uma string, vai, então entendi. Mas tipo autor fica meio estranho. Então, vamos lá, eu vou definir o tipo autor. O que é um tipo autor? Aqui, ó, tipo autor vai ser um cara que tem ID, né? Ele é obrigado, todo mundo tem ID do tipo ID. Isso aqui tudo vai ter. Ele vai ter um nome. Eu tô seguindo o Git Compile. Aí depois ele me mostra as coisas erradas e meu software para de funcionar. Né? Lá ele mudou o nome por title. Né? Mas vamos lá. Próxima coisa que um autor pode ter. Vou colocar age. Ok? Então tá lá. É isso. O que eu tô dizendo aqui? Ó? Eu tô dizendo que o livro tem um autor só. Se eu quisesse dizer que o livro tem vários autores, eu faria assim, né? Diria que esse livro tem um array de autor. E aqui chega uma coisa interessante. Que todo mundo... Que assim, é meio difícil explicar para as pessoas, mas depois que você se acostuma com o GraphQL, e depois que alguma coisa dá um clique na sua cabeça, você entende, mas eu estou tentando dar esse clique antes para você. Que é o quê? O name, ele não é uma string. O name, ele retorna uma string. Certo? O que o GraphQL está dizendo no modelo dele ali após... quando você quer name, ele vai ser algo, ele vai ser um recurso que depois dele fazer alguma coisa, ele vai te retornar uma string. Certo? Parece ser estranho isso, mas eu vou te mostrar uma coisa agora que você vai entender o que está acontecendo. Então, olha só, da mesma forma que eu posso fazer uma mímica, aqui ó, query books, eu posso fazer a mesma coisa, por exemplo, aqui embaixo, ó. Eu posso vir aqui e fazer com book. Olha só, vou fazer isso com book, certo? E olha só o que vai acontecer. Eu vou pegar, por exemplo, o name, certo? O name. Então, eu agora vou fazer o name ser uma função. O nome não é uma string, agora o nome vai ser uma função. Obviamente, essa função obrigatoriamente tem que retornar uma string. Se ele não retornar uma string, vai dar um erro, certo? Que eu estou dizendo que é string. Mas essa função ela pode fazer qualquer coisa que eu quiser. Lembra que eu falei que o primeiro parâmetro eu tinha ignorado? Certo? Eu vou pegar agora esse primeiro parâmetro aqui. O primeiro parâmetro a gente chama de parent. Parent, certo? E agora eu vou, na verdade, não ignorar dali para frente. Eu vou aqui fazer uma coisa dessa aqui, ó, e vou dar um console log para vocês verem o que é o parent. E aí a gente vai pensar sobre ele, certo? Eu fui lá na coisa do autor aqui, mas eu vou até remover o autor, depois eu volto. Eu preciso explicar para vocês o porquê dessa coisa do GraphQL. Ele não é exatamente uma string, mas ele é alguma coisa que retorna string.
Então, eu posso fazer uma mímica do book. Da mesma forma que eu fiz da query, que eu tinha query book aqui, eu fiz o book direto aqui. E aí eu posso pegar um campo do book, qualquer que eu quiser. Eu estou pegando o name aqui, certo? E eu vou dar um return aqui, parent name. Só vou fazer isso por enquanto? Calma. O nosso objetivo aqui é entender o que é esse parent que eu estou fazendo aqui, certo? Salvei o meu arquivo, eu vou executar aqui essa mesma função. Ó. Ele retornou aqui para mim. E vamos ver o que é o parent name. O que é o parent. O parent, olha só. ID 3, name Silmarillion 92. Ou seja, no parent, ele tem todos os livros que foram buscados. Só que no caso aqui, como foi filtrado, né? Deixa eu tirar o filtro aqui, ó. Vou executar essa função de novo, trazendo tudo, ó. Agora o parent, deixa eu dar uns enter aqui para não confundir a cabeça de vocês. Ó. Então o parent agora, olha só, percebe que ele vai passar várias vezes pelo livro, o GraphQL? Ele vai passar para cada resultado que essa função estiver me retornando, para cada resultado que essa função estiver me retornando, ele vai passar aqui dentro. Então, isso significa que, vamos supor que, ó, eu vou colocar parent name, certo? E eu vou retornar aqui, ó, vou fazer do jeito antigo do JavaScript, eu já faço do novo, certo? Parent name, eu vou colocar aqui, ó, xxx, ok? Fiz isso aqui. Se eu executar aqui agora, ó, você vai ver que todos os names têm um xxx no final. Ó. Tá vendo? Ó? O campo nome, todos os campos nomes têm esse xxx no final. Por quê? Porque eu estou dizendo que o campo nome, antes de ser retornado, vai passar por essa função e essa função vai alterar o que tem em nome e vai adicionar o xxx. Como eu disse para vocês, então, isso significa que o name não é uma string. O name ele retorna uma string. Esse conceito para o GraphQL é muito importante porque você começa a entender que tudo o que existe no GraphQL pode se tornar qualquer coisa, se conectar com qualquer coisa. E aí, para mostrar isso daí, a gente vai fazer a ideia do autor. Eu vou dizer que o autor é uma coisa do tipo autor. E eu agora vou criar um tipo autor, ok? E vou dar aqui as características dele, né? Então eu tenho ID, name string e o age int, ok? Obviamente, eu vou ter que retornar, vou ter que criar aqui um autor, né? Const authors igual, vou criar aqui, aí vou criar um objeto aqui, id1, opa, id1 name, vamos ver se ele fez certinho, name, age, faltou age, opa, age, 10? O Tolkien tem 10 anos, ok, então eu vou acreditar no Kit Copilot. Não sei de onde tirou essa informação, mas vai. Autor 2, name do Harry Potter, ok. Age 20, vai. Ela levou um pouco mais de tempo para escrever o Harry Potter. Eu espero que J.K. Rowling seja que escreveu o Harry Potter, eu não lembro de cabeça. Foi? Você sabe, né? Ah, beleza, ó, acertei, tá vendo? No show do milhão, já tô ganhando meu milhão aqui, ó. Tô ganhando meu milhão no show do milhão. Beleza. E aí, olha só que interessante. Beleza, então eu tenho o meu authors aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vou criar um campo aqui, ó. Author. Na verdade é author, né? Tá vendo aqui, ó? Author. Ok? Então o meu livro, ele tem um campo author. Então eu vou adicionar esse campo author aqui. E eu vou passar o ID, né? Porque no banco de dados, normalmente você grava o ID do autor, você não grava todas as informações. Então eu vou dizer que esse aqui é o autor 1, ou seja, é o Tolkien, certo? E vou colocar aqui de novo, né? Então vamos lá. Author. O ID desse author vai ser... Vamos colocar aqui, ó, Harry Potter. Pronto, para ficar mais coeso a coisa.
E aí o Silmarillion author vai ser o cara 1, né? Beleza? Então, beleza. Eu tô dizendo que o Tolkien é do Silmarillion do Lord of the Rings e a Rowling é do Harry Potter. Ok? Então, tá lá. Os anos não tão certo, mas não tem problema. E agora, eu preciso fazer um processo no GraphQL que a gente chama de chaining. Chain é corrente. Então, se você tem os elos da corrente, você está tentando ligar um elo no outro. No meu caso, eu estou tentando ligar book a author. Ok? Se o author é uma coisa que retorna para mim author, olha como fica mais... Como você entende melhor o GraphQL, se ao invés de você dizer que o name é uma string, você diz que o name retorna uma string, eu não digo que author é um autor, eu digo que um author ele retorna um autor. Então isso automaticamente na sua cabeça vai fazer o seguinte, ó. Então eu vou ter uma coisa aqui que é author, certo? Que ele vai pegar o parent, certo? Caraca, vamos ver se ele acertou. Authors find author é de parent. Beleza, exatamente isso. Exatamente, o Copilot acertou assim, ó, em cheio. Nem precisei pensar. Eu tô virando muito vagabundo. Mas o que ele tá fazendo, ó? Ele tá pegando o array de authors, certo? Ele tá pegando esse array aqui. E ele tá dando um find. O find retorna uma coisa só. Certo? O find ele achou, tá lá, retornei. Ok? Diferente do filter, por exemplo. Então, o que ele tá fazendo? O find, eu não tô no array de authors, então ele vai passar author por author. Então ele vai passar um por um. E aí ele vai tentar pegar o ID do autor, que é, né, aqui no meu caso é esse cara aqui, okay? O ID do autor, e comparar com o parent author. Lembra que o parent é todo esse cara? Se eu adicionei aqui no book o author, ele vai pegar esse campo aqui, ó. Então ele está tentando comparar esse campo aqui, ó. Fez sentido, Emily? Então eu vou até... Fez? Fez mesmo ou você tá... Ah tá, não, achei que você tá tirando na cara. Ah, fez sentido nada, seu cabeçudo. Mas se fez sentido, tamo feliz. Então o que ele tá fazendo? Ele tá fazendo exatamente isso, ó. Tô encontrando em que o autor ID tenha esse cara aqui que tá vindo, tá me vindo um parent. E ele vai retornar esse cara lá pra mim, certo? Então, deixa eu tirar esse console log daqui, vou tirar esse cara daqui, vou deixar assim mesmo, né? Tá meio à toa ali, mas... E aí eu vou executar isso aqui, ó. Continuou me retornando a mesma coisa, certo? Só que por quê? Porque eu não disse pro cara aqui, ó, me dá os autores aí. Então, o que eu vou fazer agora? Ó? Vou fazer, me dá os autores. Dos autores, o que eu quero? Quero o ID, quero o name e quero a idade do cara. Vou executar? Olha lá que lindo, ó. Hã? Pera aí. Ô, Emily. Você esqueceu de pedir pra eu compartilhar a tela contigo, né, cara? Em vez de você ver na live, você consegue ver ao vivo aí no Discord, ó. Pronto. Aí, ó. Fica mais fácil pra ti, ó. Você não reclamou. Ah, pode ser. Pode ser. Mas olha aí. Percebeu? Então, o que o GraphQL está fazendo aqui? Ficaria melhor se no book tivesse um author ID ao invés de apenas author. Então, isso daí é uma pergunta que todo mundo faz, certo? Ô Brenão, Albas, perfeita a sua pergunta. Por que eu não estou colocando author ID aqui, ó? Porque, mais uma vez, o campo author, ele retorna um autor. Ele não é um campo author ID. Eu não quero que ele retorne só o ID do autor. Eu quero que ele retorne o autor inteiro para mim. Ok? Então, uma coisa é a minha modelagem de dados do GraphQL. Outra coisa é o que está no banco de dados. Olha que interessante. Por isso que eu digo para vocês. O campo year não é int, ele retorna int. O campo autor não é author, ele retorna author para mim. Certo? Por que eu não chamei esse cara de author ID? Porque daí eu estaria dizendo que esse cara vai ter que me retornar um author ID, que seria uma string.
por exemplo. Mas não é esse o caso, certo? Então, para modelagem do GraphQL, né, a hora que você vê esse negócio aqui no front-end, eu quero que quando eu retornar author, eu não quero um ID de volta. Eu quero um autor de volta. Só que, o que acaba confundindo a cabeça das pessoas é que, poxa, mas no banco eu estou salvando o ID do autor. Eu não estou salvando o autor. E por que no banco eu estou salvando o ID do autor? Porque o GraphQL, através do chaining, ou seja, são os elos, eu estou ligando os elos da corrente, chain é corrente, estou ligando os elos da corrente. Como é que eu ligo o elo de uma corrente na outra? Eu ligo pelo ID, certo? É o ID que vai fazer ligar um elo no outro. Então, quando eu fizer a consulta do autor aqui, certo? Quando eu quiser chamar isso daqui, que eu vier aqui, eu vou falar, autor, pega o parent que está vindo do banco de dados, certo? Pega o cara que está no autor dele, ok? E compara com author ID. E aí ele liga uma coisa na outra e ele retorna aquele objeto inteiro. E com isso ele consegue fazer isso daqui, ó, me retornar essa informação. Não sei se ficou claro para você, ou Emily? O Albas, não sei se também ajudou o Albas lá em casa. Foi exata, entendeu? Essa é a forma diferente da gente começar a pensar a nossa modelagem de dados. Eu acho que, mais uma vez, né, a gente se acostuma com o REST, então é muito claro para gente, mas aquele seria um ID, né? Porque lá no banco está um ID. Só que a modelagem de dados pro GraphQL é uma coisa, a modelagem de dados no banco é outra coisa. Ok? Então a gente vê pela perspectiva. Eu tô só a forçar as perguntas. Cara, Albas, você é o cara que me ajuda muito, muito, muito. Não é à toa que você é VIP nesse canal. É exatamente porque você faz as melhores perguntas sempre, cara. É aquela pergunta que as pessoas não fizeram, que elas deveriam ter feito. Entendeu? O Albas Albas, ele é português aqui, de Portugal, né? Trabalha com desenvolvimento de software, um dos melhores desenvolvedores de Java da Europa, né? Não tenho a menor dúvida disso. Trabalha para as melhores empresas aqui, enfim. E ele está sempre aí na live com a gente, ajudando bastante. É um front-end incrível também. Ele fala que não é front-end, mas pô, quando a gente está fazendo front-end, ele faz coisas incríveis também. Então, é sempre um prazer ter o Albas aqui com a gente. Terminando um pouco aqui de rasgação de seda, vamos voltar um pouquinho pro código agora. Bem, então, olha só. Bastantona coisa que a gente viu hoje, né? A gente entendeu todo o GraphQL, a gente entendeu o processo de chaining, a modelagem de dados dele, as suas funções. Aqui estão os meus objetos. Se bem que a gente tem bastante tempinho ainda, o que eu quero fazer com vocês é o seguinte, ó. Vamos... não, já fiz o chaining, já fiz coisa toda, né? Esse Git Copilot, ele tá fazendo as minhas aulas diminuírem, assim. Porque eu ficava ali o tempo inteiro, vou dar função e tal. Nas frameworks de back-end ORM, isso também funciona assim. Exato. Exatamente. Quando você trabalha com as ORMs, eu acho que o Django faz isso muito magicamente pra gente também, né? Quando a gente tá trabalhando com Python lá, a Emily, que é uma das melhores desenvolvedoras de Python do Brasil, ela sabe. TypeORM para Node é um exemplo simples de verificar. Exato. Eu só não gosto de usar o TypeORM porque... bem, a gente vai falar isso nas próximas aulas sobre os ORMs, Query Builders e tudo mais, né? Como é que a gente trabalharia isso. Mas realmente o que o Albas está falando é verdade. Os ORMs, eles de uma certa forma fazem esses chains todos para você. Mas aqui a gente deixa mais explícito aqui no GraphQL, porque essas chains elas vão ter importâncias elas vão ser muito importantes mesmo, né? Anderson, cara, não se preocupa, a live vai ficar gravada, eu vou enviar para o YouTube também, né? O YouTube já tem lá todas as lives em inglês, mas agora a gente está passando em português também, então ela vai ficar lá no YouTube.
todas essas lives desse conhecimento em português e inglês vão estar disponíveis no YouTube, ok? Então, uma outra coisa que eu quero fazer também, certo? Eu quero subir esse repositório no GitHub, porque eu quero que vocês vão acompanhando comigo aula a aula, ok? Então, todas essas coisas vão estar disponíveis no GitHub. Eu vou tentar fazer uma coisa diferente, inclusive, dessa vez, que na verdade acabou de me passar pela cabeça, mas vamos lá no GitHub. Vou criar um novo repositório aqui. Vou chamar ele de TGS, certo? Já tinha o TGS em inglês, mas eu já apaguei ele, então para a gente fazer o TGS aqui de novo, vai ser público, não precisa de idme, ignore, lace sem nada. Esqueci né? Create repository. Beleza, tá aqui, né? O meu repositório. Eu só vou fazer uma coisinha aqui. Então vamos começar aqui pelo git init, que é o comando para você pegar a pasta que você está atual e dela se transformar em uma pasta que seja Git. Okay? Então tá lá, o git init. Okay? Uma coisa importante nunca, absolutamente nunca, comitem a pasta Node Modules. Certo? Essa pasta tem que ser obrigatoriamente sempre ignorada. Para a gente fazer isso, eu vou criar um novo arquivo aqui, ó, git ignore, certo? Tá ali um git ignore. E dentro dela eu vou dizer, ignore para mim o Node Modules. Okay? Então tá lá. Então isso significa que o Git não vai enviar isso para o repositório, aquela pasta ali. Ele vai enviar só as outras coisas. Ok? Então, tá aqui, deu o git init. Vou fazer essa parte de aqui, ó, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu local se conectar com esse repositório aqui. Então, é isso que ele está fazendo aqui nesse comando. Ou seja, adicione o que você tem aqui lá naquele cara que está lá na origem, ou seja, lá no GitHub, naquele cara ali. Então, adicionei. Agora, está ligado o meu computador ao que está lá no repositório do GitHub. Vou fazer isso aqui. Ele cria master, né? Mas a gente não... git checkout -b main. Beleza. Isso. Assim, a gente não usa mais a branch master, certo? A branch master ela foi... o GitHub eliminou, o GitLab, todo mundo está ignorando as suas branch master. Então, se você começar um repositório com master, muda ela para main, ok? Por quê? Tem um monte de porquês. Por favor, leiam sobre isso, é importante, mas de verdade, do fundo do meu coração, mudem as branches de master para main. É uma coisa simbólica, é uma coisa pequena, mas façam, porque é importante para a humanidade. Daqui 50 anos, a gente nem vai lembrar mais da palavra master e talvez a gente consiga usar a palavra master de volta de alguma outra forma, mas vamos fazer isso. Faz bem para a humanidade e não custa nada, né? O que você acha, Emily? Não, né? Não custa nada. Nada. Exatamente. Então, vamos fazer um mundo melhor com pequenas coisas, né? Um passo adiante e a gente não está no mesmo lugar. Vamos dar esses pequenos passos, certo? É legal. Confia que vai ser um mundo legal. Vamos lá. Então, vou pegar e vou enviar... Opa, eu tenho que adicionar tudo, né, primeiro. Então, eu vou usar o GitHub, ó. Vou usar o VS Code aqui para fazer para mim. E o VS Code já foi pro git add -a, ou seja, git adicione tudo para mim, né? Git commit, vou criar uma mensagem, né? De commit. Primeira aula, ok? E git, eu nunca lembro o comando. Então, como eu sou vagabundo, o que eu faço? Eu dou um git push, que daí ele me fala o comando que você queria executar é esse daqui, ó. E aí eu copio ele. Só dou um copiar aqui e colo aqui, entendeu? Programação orientada à vagabundagem. Não fica vagabundo. Então, git push set upstream, ou seja, cria esse negócio lá pra mim, manda pra mim. Ele vai
E 5, 4, 3, 2, 1, Léo. Foi para mim. Vamos aqui. Tá lá, ó. Meus arquivos já estão lá. Vou até passar para vocês aqui, que isso aqui é aberto, né? Então todo mundo pode ter acesso. Vocês já vão ter aqui acesso ao repositório. Olha lá. Coisa boa. O Anderson já tá rindo da minha cara já. Mas confia, vai ser um mundo melhor. Não tenho dúvida disso. Vem um pessoal novo aí com sangue legal, cara. Tem uma geração boa aí que tá vindo. Bem, então agora a gente já tem o nosso repositório, mas o que eu vou fazer dessa vez é o seguinte: git checkout -b. -b é para criar uma branch, né? E vou chamar isso aqui de aula 1, certo? E vou mandar essa coisa lá. Porque que eu quero fazer com o repositório TGS lá no Git? Eu quero que você veja a evolução do que aconteceu. Então vou chamar de aula 1, branch aula 1, branch aula 2, branch aula 3, branch aula 4. E aí essas aulas vão ficar todas lá. Porque daí quem vê o vídeo lá no YouTube, quem tiver aí do YouTube, né, se você está no YouTube agora nesse momento, você pode ir lá e baixar na branch aula 1, que vai ter exatamente o que você está vendo. Aí quando for na aula 2, o código vai estar diferente, né? O código aula 3 e tal. Então você vai acompanhar a mesma evolução que aconteceu. E você vai conseguir ver o commit que foi feito naquela aula e o que foi alterado naqueles arquivos. Então isso daí vai poder ajudar você também que está aí no YouTube. Ok? Então eu sempre vou fazer isso. Aula 1, aula 2, aula 3 e sei lá quantas aulas vai dar, mas a gente vai fazer todas elas que forem necessárias fazer. Então, já vou mandar essa aula 1 lá também, certo? Copy, manda isso daqui, ó. Git push aula 1. Beleza. E vamos ver aqui agora, vamos atualizar esse cara aqui, vamos ver se a branch está ali. Ah lá, main aula 1. Maravilha. Então a gente vai ter todas as branches aqui em sequência e a gente vai ver o código nascendo, né? Tipo, qualquer pessoa no futuro que pegar isso daqui, ele vai falar: olha, era assim, olha, ele fez assim, essa. Ah, então é daqui que ele fez aquele pulo, exato. Foi daí que eu fiz aquilo e fiz aquilo lá. Ok? E aí a main, a branch main, eu sempre vou usar ela como a branch principal. Ou seja, a última aula eu sempre vou fazer o merge dela, ou seja, eu sempre vou empurrar a última aula para aquela lá, certo? Então, a próxima aula que a gente vai fazer é a aula 2. Já para eu não esquecer, já vai ficar aqui, ó. Que daí agora a gente já pode começar daqui para frente, certo? Então, tudo que a gente vai fizer já vai para a aula 2. Mais uma vez, Emily, sua chance. Como é que tá? Como é que você está se sentindo? Como é que você entendeu o processo? E aí? Cara, e assim, ó, isso daí já faz 4 anos, quase 5 anos que eu tô trabalhando com GraphQL. Depois que eu conheci, cara, tem GraphQL para Python também, viu? Muito simples. Você vem aqui, ó, GraphQL, né? Org Code. Deixa eu passar lá no chat pros caboclos do chat lá, ó. Beleza? Então, se você vier aqui, ele tem todas as linguagens GraphQL. Então, tem aqui Python também, tem, ó, Graphene, Ariadne, Strawberry. Mano, tem muito. Tem pra Java, tem pra tudo. Entendeu? E vai ter algum aqui que trabalha da mesma forma do Apollo. Sempre tem o Apollo. Por que que eu uso JavaScript, estou usando Apollo e tudo mais? O Apollo ele foi um dos pioneiros nessa coisa do GraphQL, entendeu? O Relay, né, na verdade, lá da Facebook é o mais pioneiro, assim. Mas o Apollo, ele é o que eu acredito que a comunidade abraçou mais e foi e fez. Então, quando as outras linguagens começaram a trabalhar com GraphQL, né, para além do JavaScript, começaram também a trabalhar com GraphQL, algumas desses repositórios se espelharam no Apollo, certo? Eu lembro que tinha um no PHP que eu usei já, que era muito parecido com o Apollo e, cara, eu usava assim, conseguia entender porque era muito, muito parecido. Se não for parecido, é muito parecido com aquilo que você já usa, certo? Um Django da vida, no Python ou
o Java tem os seus frameworks também, todos eles vão ter esses plugins. Mas o conceito vai ser o conceito. Então, não importa a língua que você trabalhe. Isso daqui, ó, de o tipo, a query, isso daqui é conceito de GraphQL. Uma vez que você aprendeu isso aqui, qualquer linguagem que você tiver, esse conceito vai ser o mesmo, certo? Aqui eu vou ter as funções, no Java eu vou ter vou ter as funções aqui, vou ter as classes no Java, no Python você vai ter as classes também, no PHP é uma classe meio com função lá também que eles trabalharam, então, mas conceito é o mesmo. Vou instanciar meu servidor, tá aqui o meu modelo de dados, tá aqui as funções que executam em cima desse modelo de dados. As chains vão executar para todos. Então, porque o GraphQL, né? Mais uma vez, o GraphQL, se você entrar lá no coisa do GraphQL, cadê o GraphQL? Ele não é uma tecnologia, ele é um conceito, certo? Então, se você vai no Learn do GraphQL aqui e você olhar ele te explicando, ele está te explicando o conceito, a conceitualização do GraphQL. Ele não está te explicando a tecnologia do GraphQL, ok? E, obviamente, de vez em quando ele dá um exemplo que, como seria uma função se fosse tal, que aconteceria, que a maioria das vezes ele acaba usando o JavaScript mais uma vez, porque no começo o JavaScript estava lá, mas hoje todas as linguagens trabalham maravilhosamente bem com GraphQL. Qualquer linguagem que você esteja trabalhando, não se preocupe que você vai. Então, você vai ver que ele vai te passar todas essas conceitualizações de que são todas essas coisas, né? Então, enfim, a gente vai acabar vendo tudo que tem aqui, ok? Mais uma vez, eu gostaria de deixar claro para o pessoal do chat, se vocês tiverem dúvida, podem perguntar. Se vocês quiserem, inclusive, entrar no Discord, pode entrar no Discord para fazer suas perguntas. O pessoal do YouTube me contata, entra aqui na live ou deixa comentário pra gente lá no próprio YouTube, que eu vou tentar responder o máximo de pessoas possíveis. E, mais uma vez, o nosso objetivo é GraphQL, testes, Apollo, Node.js, React, Apollo Query, Git CI, a gente vai ter Docker. Tudo isso a gente vai passar aqui na GodStack. Por quê? Porque GodStack é você, não é a stack. GodStack é full stack GodStack. É o cara que não dá para saber tudo, mas que ele experiencia tudo, certo? Da mesma forma, eu quero que a Emily experiencie tudo, porque ela trabalha dentro da Platanus, certo? Então, é importante, um dos conceitos fundamentais da Platanus é formação, certo? Eu sempre falo, formação vem primeiro antes de desenvolvimento de software dentro da Platanus. O que a gente quer é que todo mundo ajuste todo mundo e evolua todo mundo. Então, eu estou aqui tentando fazer com que, obviamente, a Emily experiencie tudo e depois, obviamente, ela vai escolher o que ela quer. Né? Então, com a GodStack, ela possa se transformar nessa GodStack, né? E abraçar esse conhecimento. Ok? Então, o foco aqui são vocês. Então, podem me parar o quanto vocês quiserem, podem perguntar o que vocês quiserem. Eu vou estar aqui para ajudar vocês. Ok? Maravilha. Então, gente, a gente está uma meia horinha adiantado, mas mais uma vez o Git Copilot quase programou para mim hoje. Eu só fiquei ali falando, explicando e o Copilot ia fazendo para mim. Eu vejo vocês na próxima, todas as terças e todas as quintas-feiras. Terças-feiras no Brasil, das 6 às 8, na Europa, Portugal, das 10 à meia-noite. Ok? Diga, Amy, pode dizer? Maravilha. Pô, fico muito, muito feliz mesmo. E já falei isso várias vezes, não só para você, mas para todo mundo ali dentro da Platinus. Eu tô aqui para ajudar o máximo que eu puder. Eu existo de verdade, né? Não sou uma inteligência artificial jogada na net. Eu existo de verdade. Felizmente feliz ou infeliz, estou em Lisboa, né? Indo para a Alemanha, mas a gente vai se encontrar com certeza. Mas eu sou acessível, vocês podem sempre entrar em contato comigo. Beleza?
Então é isso. Gente, vejo vocês na próxima quinta-feira, é, das, das 6 às 8, das 10 à meia-noite. Vamos ver se tem alguém legal online trabalhando com JavaScript. Vamos ver aqui, ó. JavaScript. Ah, 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 ah. Tem, tem alguém que vocês queiram, que vocês conhecem, que vocês queiram ir pra lá? Tem esses caras aqui que eles são muito legais, cara. Na verdade, tem um cara só ali, mas eles são um monte de gente. Vamos pra lá. É o The Alt F4, ok? Vejo vocês na próxima. Até a próxima. Um abraço. Emily, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pela sua presença. Te vejo na quinta-feira. Fui. Até mais. Tchau.